Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus para você, para sua casa. Eu espero que este ano de 2024 seja um ano feliz para você. Então, feliz ano novo, que você tenha um ano incrível na presença de Deus. Eu estou aqui para mais um estudo bíblico. Nós vamos acompanhar a nossa sequência. Estamos na semana 15 e eu fiquei pensando o que eu poderia falar como primeiro estudo bíblico do ano. Dentro da semana que a gente tem, qual seria o texto que poderia ser ministrado na vida dos meus irmãos, e o Senhor me levou para o Salmo 1, o primeiro salmo do livro de Salmos, e é esse texto que nós vamos ler, esses 6 versículos que nós vamos ler. Importante que você saiba que o livro de Salmos ele é composto por 150 poemas. São poemas. E ele é o livro mais lido da Bíblia. E, por sinal, a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos. Então nós vamos ler um trecho do livro mais lido de todos os tempos, que é o livro de Salmos. São 150 poemas que são escritos por diversos autores. Não é só Davi que escreveu os Salmos. Temos Moisés, o próprio Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Corá, alguns outros autores, e temos também salmos que não têm autoria conhecida. São desconhecidos os autores. Uma das coisas mais incríveis que também acompanha esses salmos é o tempo que ele de compilação, vamos dizer assim. Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e os coraitas, por exemplo, que viveram 500 anos de Cristo, é um espaço de 1000 anos de ajuntamento de poemas para que esse livro tão bonito e especial que está na nossa Bíblia Sagrada fosse compilado. Os Salmos, eles abrangem um sem número de gamas de experiências humanas, de sensações humanas, o que torna esse livro tão especial. Um sábio falou que a Bíblia fala a nós e os Salmos falam sobre nós, tamanha abrangência, tamanho alcance dos sentimentos que os autores colocaram nesses poemas, falando sobre a vida mesmo, sobre os sentimentos da alma humana. Por exemplo, nós temos salmos que falam sobre os mais altos picos de alegria, de regozijo, de felicidade, de ações de graças. E nós temos também os mais profundos sentimentos de depressão, de angústia, de dor, de morte, escrito nesse compilado de poemas. Então, é muito importante este livro. Nós lemos alguns salmos em nascimento de criança, em cultos de aniversário, e nós lemos salmos também em dias de luto. E o capítulo 1 é uma espécie de prefácio, de introdução de todo o saltério. E provavelmente foi Davi que escreveu. Davi escreveu os primeiros salmos da Bíblia. O primeiro salmo em si, ele não tem uma autoria conhecida, mas eu acho que por estar primeiro, deve sim ter sido Davi que escreveu. Então eu quero que você, por favor, por gentileza, abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia e vamos ler Salmos, o Salmo 1, a partir do 1º até o 6º. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham.
tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Pai, o que eu te peço neste dia é que a tua palavra lida seja compreendida de forma clara pelos meus irmãos. Que eu possa ser instrumento do Senhor para transmitir a verdade da tua palavra e que essa verdade traga transformação, traga a atitude prática de transformação de vida. Nós estamos iniciando o nosso ano e eu espero que esse ano seja cheio da tua presença em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês se encontra no primeiro verso. E a gente poderia começar dizendo que o homem feliz é o homem que consegue evitar algumas coisas. E note que esse termo bem-aventurado, ou feliz, ou muito feliz, é o mesmo termo utilizado por Jesus no seu sermão do monte. E então nós vemos que o homem feliz é o homem que consegue evitar algumas coisas. Em primeiro lugar, ele não anda segundo ao conselho dos ímpios. Ele não ouve, ele não imita o conselho dos ímpios. E para essa parte eu queria só te encorajar a pensar nesse texto de uma forma um pouquinho mais olhando um pouquinho mais de longe. Não pense você que ouvir o conselho do ímpio é simplesmente não ouvir o conselho do ímpio é simplesmente não ouvir o conselho de quem não é crente. Não é isso. Eu não acredito que seja só isso que o salmista está dizendo. Hoje em dia a gente tem um monte de crente que está dando conselho tão deturpado. Então eu queria te encorajar a olhar um pouquinho mais de longe esse termo e tentar olhar para o nosso mundo atual. Meus irmãos, o nosso mundo ele tem um rei e não é o nosso rei. Ele tem um Deus e é o Deus com D minúsculo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que o Deus desse mundo é Satanás. E eu não consigo ver alguma chance de um mundo que é governado por Satanás ou que tem Satanás como Deus em produzir alguma coisa que tenha a ver com os princípios de Deus. Então, a tendência que a gente tem visto, eu tenho visto e eu tenho certeza que você também tem visto, é de só piorar as coisas. Se você olhar por um minutinho no TikTok ou no Instagram, você vai ver coisas absurdas que são tendências, são chamadas de tendências atuais. Se você colocar numa plataforma digital, você vai ver nos top songs, por exemplo, você vai ver um monte de letra que não dá nem para ser lido ou ser falado e as nossas crianças estão ouvindo. A tendência deste mundo está deturpada. Os padrões desse mundo, eles estão completamente deturpados e um buraco puxa o outro, um buraco chama o outro. Então, eu quero entender aqui com vocês que ouvir o conselho dos ímpios ou imitar o conselho, imitar a ação dos ímpios tem relação com essas tendências que a gente está vendo. Quando a gente assume que algo que não tem a ver com as coisas do Senhor são normais, a gente está dando ouvidos para o conselho, as tendências que não têm a ver com Deus.
quando a gente assume que uma coisa absurda é normal, a gente começa a entrar no game. E isso, o salmista diz que o homem feliz, ele consegue evitar esse lugar. Ele anda num caminho oposto desse lugar. Este mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Este mundo não tem nada de bom para nos mostrar como padrão de caminhada. Então, à medida que a gente assume coisas absurdas como normal, nós precisamos ficar atentos, porque isso é ouvir o conselho do ímpio, é seguir, ou é andar, ou é imitar o conselho do ímpio. Segundo lugar, o texto fala, ele não imita a conduta dos pecadores. São 3 estágios e um é pior do que o outro. O primeiro, você assumiu que as tendências são normais. Ah, isso é normal. Ah, aquilo ali é normal. Era errado há anos atrás, hoje já nem é. Ah, é normal. No segundo estágio, você já está dentro do game. E aí você não só acha que é normal, mas você começa a imitar. E aí você começa a praticar essas ações, essas atitudes, com esse mindset de é normal. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. O terceiro lugar, e aí é um pior do que o outro, que é o se assentar, é o se manter, é o ficar no caminho, na roda dos zombadores. Primeiro lugar, encontrei a tendência normal. Esse mundo é normal. Em segundo lugar, você ficou no caminho dos pecadores. Imagina, você está numa tempestade, você está vendo a tempestade, se você ficar no caminho dela, você não tem outra chance, você vai se molhar. Não tem, é física, isso é exato. Se você está vendo que está vindo na sua direção um vendaval, um furacão, você fica nesse caminho, você vai entrar na onda, você vai entrar na destruição. Se você fica no caminho intencionalmente, você já entrou. E aí você já está no game, você está pecando já. Porque é normal. Como é normal, eu vou fazer também. E no terceiro lugar, aí você já está perdido. Porque aí você já assentou na roda dos zombadores. Você não só acha normal, mas você agora está contribuindo para que outras pessoas achem normal também. Essa terceira possibilidade é muito, mas muito perigosa. Você já está jogando no time do pecado. Você já está cooperando para que outras pessoas também pequem. Você já está se sentindo em casa. O segundo verso aqui do Salmo diz que o homem feliz, ele faz o contrário disso. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Da mesma forma que eu fiz no primeiro, eu quero fazer no segundo. Não leia esse trecho de forma simplista. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite não significa que você precisa ler ou que você vai ler a Bíblia em todos os minutos que você puder. Todos os minutos disponíveis para você. Não é isso. Porque você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, você tem os seus afazeres. Então nem daria, se você fosse sensato, nem daria para você fazer isso. Seria maravilhoso se você tivesse todos os minutos disponíveis que você tem para estar em contato com a palavra de Deus. Mas aqui, eu acredito que o salmista está falando sobre algo que você fica meditando durante o dia, sobre uma passagem. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele dá um exemplo muito interessante, explicando o que seria isso.
É como um boi que tem um estômago com seus compartimentos, são 4 compartimentos, eu acho. Eu vou chamar de compartimentos. Ele vive a vida dele inteira, o dia inteiro, comendo pasto, comendo pasto, comendo pasto. É muito pasto, é muito pasto. E aí, essa comida vai para um compartimento no estômago, que ele fica lá. E aí o boi, ele fica ruminando aquela comida durante o dia, para extrair e mandar para os outros compartimentos as vitaminas, os minerais, a água, enfim. É mais ou menos isso. Você lê um texto, e aí é maravilhoso esse circuito bíblico, porque você pode acompanhar os versículos, e aí você lê um trecho, e você fala, puxa vida, o que será que Deus está falando nesse trecho aqui? Não entendi. Essa palavra é muito difícil e tal. Eu vou pesquisar o que significa isso. Eu vou perguntar para alguém de confiança, para um pastor da minha confiança, para os pastores da igreja. Cuidado com o YouTube. Cuidado com o YouTube. Não vai igual um doido atrás de respostas no YouTube. O YouTube é uma ferramenta muito boa se você sabe usar. Eu tenho certeza que ali o diabo também usa muitas pessoas, muitos homens de Deus para confundir o povo de Deus com as verdades. Então, busque pessoas sérias, busque pessoas comprometidas com o reino, que têm fruto visível. E aí sim, você vai crescer. Medite na palavra de Deus, dia e noite, pense nesse texto. Pense no que ele está querendo dizer, busque concordância, dicionário, mas fique atento nessas coisas. E eu tenho certeza que você vai crescer muito. E tem uma outra coisa, você só vai ter prazer na lei do Senhor, e meditar, e querer meditar, quando você amar o Senhor. Quando você ama, você não olha para outras coisas. Por exemplo, eu sei que você já ouviu isso. Aquela pessoa é bitolada. Ela só pensa em coisas de crente. Irmãos, se essa pessoa é mesmo apaixonada por Jesus Cristo, se ela ama mesmo Jesus Cristo, ela não está nem aí para esse tipo de termo, de comparação. Ela quer saber mais e mais e mais do mestre. É igual você, quando você se apaixonou por alguém, você não estava nem aí com o resto do mundo, você se apaixonou, você só quer estar perto, você só quer ter contato. Você só vai amar a lei do Senhor, você só vai meditar na lei do Senhor quando você amar o dono dessa palavra. E o amor, ele só vai ser conquistado com relacionamento. É relacionamento, é tempo de caminhada. Como eu posso começar o ano? Vai pensando nessas coisas. E aí o texto continua. Ele será como árvore plantada, no verso 3, no Salmo aqui no 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Tudo o que ele faz prospera. Nesse texto, nesse trecho, eu também vou pedir para você olhar de uma forma mais de longe. Não seja simplista. Principalmente na parte do tudo que ele faz prospera, ok? Mas olha só, olha que interessante. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Uma árvore plantada perto de um riacho que tem águas correntes, e, meus irmãos, o fruto vai vir na hora certa. E o fruto da hora certa é maravilhoso. Essa pessoa, agora eu vou transferir para a pessoa, ela vai falar a coisa certa no lugar certo, na hora certa. Ela vai saber o que falar, ela vai saber quando falar, ela vai saber quando não falar. Não tem aquela pessoa que você sempre busca um conselho, que você entende sabedoria dessa pessoa? Puxa, como que ela fala tem uma pitada de Deus. Você pode ter certeza que essa pessoa, ela busca no Senhor, ela medita na palavra do Senhor, ela ama a palavra do Senhor.
E nessa parte que diz que tudo o que ele faz prospera, eu queria te fazer pensar sobre isso. O nosso lar não é aqui, meus irmãos. Existe uma grande chance da gente entender prosperidade de uma forma errada. Por que errada? Porque você pode ver, para uma pessoa, prosperidade significa ter muito dinheiro. Para outra pessoa, prosperidade significa ter muitas posses. Ou prosperidade significa ter uma família grande. Ou prosperidade significa ter um empreendimento. Prosperidade pode significar muitas coisas. E, pior de tudo, ou mais importante para a gente perceber, uma pessoa considerada próspera no mundo de hoje, ela pode ter a sua eternidade no lago de fogo e enxofre. Ela não vai ser próspera na eternidade. E aqui, caminhando para o final, eu quero fazer você pensar neste lugar, para que você comece o seu 2024 pensando nesse lugar. Tudo que ele faz prospera. As ações de quem já escolheu não seguir o caminho dos ímpios, não ouvir os pecadores, não se assentar na roda dos zombadores, a pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, ela não está preocupada com o que o mundo diz que é prosperidade. Ela vai investir na eternidade e não nas coisas terrenas. Não estou falando que é errado você investir nas coisas da terra. O que eu estou falando é que o que você plantar aqui, você vai colher aqui. O que você plantar para a eternidade, você vai colher na eternidade. O salmista continua, e aí ele faz a comparação. Não é como os ímpios. Não é como os ímpios. São como palha que o vento leva. Já viu o vento levando palha? Qualquer soprinho, se você assopra, a palha voa. Se um vento sopra, a palha voa. Aquela pessoa que não sabe onde para, ela fica pulando de galho em galho, ela não sabe, qualquer vento leva ela para qualquer lugar. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meus irmãos, aqui nós temos um belo resumo, ou uma bela receita, para que sejamos verdadeiramente felizes, não só em 2024, mas para todo sempre. Eu acredito que o salmista, ele escreveu esse salmo não pensando no agora, mas pensando no que é eterno. Nós precisamos parar de pensar, de uma vez por todas, que o nosso final é aqui. Irmãos, o nosso lar não é aqui. O investimento maior da nossa vida não deve ser nas coisas da terra, mas nas coisas do céu, nas coisas eternas. Nós nos contentamos com pouco, irmãos, porque a gente acha que as coisas daqui, elas são suficientes para a gente empreender a nossa vida inteira para conquistar isso. O errado é a gente pensar que a felicidade verdadeira ela é conquistada nessa terra. Por isso, meus irmãos, se eu puder te dar um conselho para você começar bem o seu 2024, volte no texto. Analise esse texto mais uma vez. Tenta perceber se você se encontra em um desses lugares. Lembra? Ouvir o conselho do ímpio, tendências do mundo.
Será que você já está considerando as coisas normais? E pior, segundo, será que você, além de considerar normal, você já entrou no jogo? E aí você está fazendo essas coisas também? Porque como é normal para todo mundo, é para mim também, eu vou fazer. Será que você já está no terceiro estágio, que é contribuindo para que outras pessoas façam isso também? A boa notícia, meu amigo, meu irmão, é que se você está ouvindo esse estudo, significa que você está vivo e você tem tempo para começar, ou para recomeçar, ou para tomar uma atitude de mudança agora, no começo de 2024. Tendo em vista que o seu investimento não é para 2024, mas para a eternidade. Não abra mão de viver uma vida reta perante Deus. E meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Viver uma vida reta diante de Deus significa renunciar muitas coisas. Muitas coisas que para esse mundo é sensacional. Significa renunciar, talvez, status, talvez amigos, talvez emprego, trabalho, posição. Significa renúncia. Mas, lembra, o nosso investimento maior não deve ser para o nosso prazer terreno, para a nossa satisfação ou as nossas conquistas terrenas, mas para a eternidade. Quer começar bem 2024? Se encontre nesse lugar. Se você está num desses 3 estágios, andar, que a gente já falou, tome uma atitude agora e saia desse lugar. Pegue o caminho oposto, sabendo que não vai ser fácil. Você vai ter que renunciar muita coisa, mas o seu futuro na eternidade, eu tenho certeza que vai ser de felicidade plena ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz 2024.